acompanha a gente todos os dias sabe que nesse horário é hora de falar de política, tá? E para começo de conversa, Luiz, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. É sempre bom a gente atualizar as pessoas sobre esse mundo político. Aliás, o brasileiro precisa de política, né? De boas políticas, na verdade. Pois é, né? E falando nisso, Luiz, agora já dia 20 até o dia 5 é o prazo para que os partidos, as coligações, as federações partidárias possam se organizarem e definirem seus candidatos. Sim, Abdo, os partidos estão aí marcando, publicando editais, né? Hoje, por exemplo, deve ser publicado o edital do PL, né? Eu conversei com o pessoal do PL hoje. A ideia ainda não publicou, que está previsto para publicar ontem, porque eles estão fazendo fechamento com outros partidos, né? Porque tem que ser sincronizado, né? O PL, por exemplo, a tendência é o PL fazer a sua convenção no dia 5, que é uma segunda-feira, que é o último dia do prazo. E por quê? Estrategicamente, o partido consegue tempo para fechar a coligação majoritária, né? Ou seja, espera os demais partidos concordarem nas suas convenções pela coligação, porque a coligação tem que ser referendada na convenção partidária, né? E aí, a partir daí, o PL reunir todos nessa convenção do PL para fechar a candidatura do PL e a coligação. Então, normalmente se faz dessa forma. E é isso que está impulsionando, e não poderia ser diferente, a definição do PL, que é um partido que, pelas pesquisas de intenções de voto na pré-candidatura, tem determinada supremacia sobre os demais pré-candidatos. Então, agora, o partido, o Podemos, do ex-prefeito... Já definiu data? Já definiu, do ex-prefeito Eduardo Siqueira Campos, já definiu, não publicou, mas já definiu que a convenção do Podemos será no dia 1º de agosto. É uma data simbólica, né? Tem um simbolismo essa data, porque é o aniversário do ex-governador Siqueira Campos, que foi o criador da capital, da cidade, onde está sendo disputada a eleição, onde a prefeitura está sendo disputada, também com o filho do ex-governador, que é o Eduardo Siqueira, o ex-deputado e ex-senador Eduardo Siqueira. Então, a convenção deles vai ser no dia 1º de agosto, que é, na verdade, uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira. Então, nessa sexta-feira também deve haver a convenção do Republicanos, porque vai ter sábado e domingo, né? Segunda vai ser o prazo, né? Então, atualmente a previsão é essa. Os partidos da chamada via esquerdista, né? PV, PCdoB e PT ainda não marcaram a convenção. Mas tudo caminha para que nessa convenção dessa federação, que reúne esses 3 partidos, eles decidam-se pela coligação na chapa majoritária, né, de prefeito, apoiar um determinado candidato a prefeito e montar a sua chapa proporcional de vereadores. Então, essa convenção também deve ocorrer antes do dia 5 de agosto, né, para que no dia 5 possa fechar com algum partido aí. A tendência dessa federação é liberar, né, na chapa, não ter candidato a prefeito na chapa. Não tem candidato a prefeito. Agora, Luiz, é importante, às vezes a gente observa nesse calendário político que os partidos eles deixam muito para a última hora, né? E às vezes acontece região sul uma convenção, região norte outra, e fica aquela loucura, né, de negociações que você sabe que acontece nas pré-convenções. É possível que algumas demais coligações deixam para fazer no dia 5 mesmo? Sim, é possível. Já há muita expectativa quanto a isso. Porque, primeiro, em Palmas, muito se fala numa possibilidade do PSDB, da prefeita Cíntia Ribeiro, deixar de ter candidato no primeiro turno e apoiar um outro candidato já no primeiro turno, né? Lá nos bastidores da prefeitura, essa possibilidade ela é descartada. Mas no meio político muito se fala disso, né? De que o candidato Júnior Gel não decolando nas pesquisas aí, a prefeita Cíntia Ribeiro poderia, né? O PSDB, aliás, poderia decidir-se por apoiar um candidato já no primeiro turno. Mas lá na prefeitura a informação é outra, ou seja, a prefeita Cíntia Ribeiro vai com tudo no primeiro turno para eleger
o deputado Jungel prefeito, né, pelo PSDB. Na pior das hipóteses, né, aumentar a musculatura política e eleitoral do partido na capital para projetos maiores, ou até mesmo para, no caso de uma não passagem para o segundo turno, para que no segundo turno o partido possa negociar com maior musculatura, com maior poder de barganha, um apoio a um candidato que porventura for ao segundo turno. Agora, Luiz, seria histórico se a gestora de Palmas, a prefeita de Palmas, assim, deixasse de lançar um candidato próprio? Seria algo histórico na política palmense, na política da capital, termos uma prefeita, um gestor que não lançaria um candidato próprio sob sua indicação e sim apoiaria um outro partido? Já tivemos sim, Abdo. Por exemplo, o ex-prefeito Odi Rocha, né, que ele fez uma boa administração, né, na capital, ele não candidatou-se à reeleição, que ele tinha direito, e não apoiou a candidata na época, né, a ex-prefeita Nilmar Ruins, né, porque não concordava. Ele rachou com o grupo de Siqueira Campos, ele poderia ter saído candidato à reeleição que ele tinha direito. Ele poderia abrir mão do apoio do ex-governador Siqueira Campos, do Eduardo Siqueira Campos, né, e ir candidato, ir à luta, né, mas ele optou por não se candidatar à reeleição e deixar fluir a candidatura da ex-prefeita Nilmar Ruins, que era o nome, era ex-secretária de Educação, era o nome apoiado pelo ex-governador Siqueira Campos, né? Porque cada esse atrito que ocorreu durante o mandato dele, Odi Rocha, com o grupo de Siqueira Campos, especialmente com o ex-prefeito e hoje candidato Eduardo Siqueira. Então, isso aconteceu, o Odi não foi para o palanque, né? E aí foi a Nilmar Ruins, e foi candidato a Nilmar Ruins, quando poderia ser candidato o próprio ex-prefeito Odi Rocha. Muito bem, e vamos torcer para que esse desenrolar dessas federações aí, eles aconteçam sem muito alvoroço aqui na capital. Mas é muito difícil, vai acontecer alvoroço. Olha só, na última semana, Luiz, foi noticiado aqui no Tocantins, que o Estado buscou um acordo com o governo federal para a transferência de terras da União para o Estado. Esse assunto é bem complexo e, assim, em que pé, de fato, está essa situação? Há ou não há um pedido feito? Como é que é isso? Pablo, na verdade, há esse pedido na seara administrativa, né, que terá dificuldade de ir adiante, porque a questão está judicializada, né? Então, a semana passada, a Justiça Federal do Tocantins concedeu direito à Associação dos Produtores do Bico às terras, titular as terras que eles ocupam lá, né? A área do Bico, você sabe que é uma área muito nefrálgica para o país, né? E por causa dos conflitos agrários, né? Aquela região, aquelas áreas lá, inclusive, foi que originaram aquele conflito que teve a morte do padre Josinho, né? Então, ele realmente é uma área muito complicada. E aí a Justiça Federal decidiu o quê? Mandou o governo do Estado requerer essas terras que estão nas mãos dos produtores e que o Estado também não só requeira essas terras, que o Estado peça ao INCRA a titulação dessas terras para entregar para as associações dos produtores. Então, só que ele não atendeu apenas aquela região. Ele determinou que 100 metros, aquela questão antiga dos militares, né? Que 100 quilômetros à esquerda e à direita da rodovia são áreas da União. Ele determina, ele coloca no bolo todos esses 100 quilômetros ao lado direito e esquerdo da BR-153. E essa situação é complicada porque já tem assentados também nessa região, né? Então, famílias, e aí o que vai acontecer? Se essas terras forem passadas para o governo, todas elas, o governo vai poder fazer o que quiser com essas terras, né? Por exemplo, nós tivemos aqui no governo Mauro Carles, por exemplo, que o governo apropriou-se de terras da União e vendeu aí para políticos, para empresários, por R$ 3,50 o hectare. Imagina, R$ 3,50 o hectare, na época, era 0,04% do valor da terra no mercado imobiliário. Então, o poder público perdeu e muito, e quando no Estado tem muitas pessoas que precisam de uma terra para produzir. O pessoal da agricultura familiar, por exemplo. Então, essa decisão do juiz vai atingir esse pessoal da agricultura familiar, que já estão naquelas terras e que agora tem os produtores, muitos produtores, evidentemente que tem os produtores que têm direito, né? Mas tem alguns que são grilagem, né? Grilo, né? Então, e aí o juiz determinou que o governo repasse isso aí para os produtores. Então,
isso vai dando uma confusão, até porque essa decisão ela chega no momento em que lá no Senado tem um projeto de lei, que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do senador Eduardo Gomes, que passa todas as terras devolutas da União no estado do Tocantins para o governo do Tocantins, né? Isso é um problema, né? Então, esse projeto é relatado, inclusive, pela senadora Doriana Seabra. E por onde está o problema? Porque se essas terras forem passadas para o governo pode fazer bom uso delas, é claro, mas a competência para fazer a reforma agrária no país é do INCRA, né, e do Ministério específico. Então, o governo termina entrando na competência da União nesse aspecto, com essas terras, que hoje são terras destinadas ao governo federal para fazer essa reforma agrária. E quando chega no estado do Tocantins, eles pedem isso só para o estado do Tocantins, o que ocorre? A pessoa que precisa de uma terra para plantar, né, o agricultor familiar, os assentados, aquela coisa toda, eles terão que merecer a vontade política do governo, que nem sempre a gente sabe que é a ideal para aquele que está precisando. Como eu estou dizendo aí naquela resolução do Intertins, em cima de uma lei lá no governo Mauro Callesse, em que muitas terras, inclusive no Jalapão, né, hoje muitas pousadas na beira dos rios, foram comercializadas aí, foram terras arrecadadas pelo Estado e comercializadas a R$ 3,50 o hectare. Você imagina, R$ 3,50 o hectare. Então, uma área como aquela, né? Sim, então assim, por isso que está gerando preocupação isso, as comunidades estão se mobilizando, né? E certamente a Advocacia Geral da União aqui no Estado irá recorrer, né, pela União, recorrer dessa decisão do juiz federal no TRF, né? Porque ele está retirando terras da União para entregar para o governo do Estado. Então, essa situação realmente está judicializada. Daí ser um pouco assim, problemática essa tentativa de negociar administrativamente, como foi divulgado essa semana, esse acordo, né, um acordo administrativo, quando há muita coisa em jogo. Só para você ver, só com esses produtores aí do bico, são 1 milhão de hectares. Né? E com o projeto da deputada Dorinha, ela ocupa 2/3% do território do estado do Tocantins, são terras da União. Então é muita terra, muita terra. E é uma situação que pode se alastrar aí por muito tempo, porque, como você diz, o que é judicializado acaba ficando meio que empancado. E para quem está esperando uma posição